Olá, estimados diocesanos, é com muita alegria que nós iniciamos mais um programa Voz da Diocese com as seguintes manchetes. Seminário Menor prepara a Festa da Primavera 2015. Católicos de todo o país celebrarão Nossa Senhora Aparecida. Últimos detalhes do Bote Fé 2015 são definidos no Rio Grande do Sul. Movimento de Schanstatt celebrará 12 anos de instalação do santuário em Frederico Westphalen. Comissão para a Doutrina da Fé, da CNBB, planeja atividades para o próximo quadriênio. E filme sobre a Virgem Maria será exibido em todo o país a partir do dia 12. O Seminário Menor Nossa Senhora Medianeira estará abrindo as comemorações do cinquentenário no próximo dia 1º de novembro e também honrando a sua padroeira com a Festa da Primavera. A programação inicia no dia 29 de outubro, com tríduo preparatório que segue até o dia 31. E para conversar conosco sobre a programação e o que será feito na festa, nós recebemos hoje o diácono Rodrigo Pereira, que é o reitor do Seminário Menor. Olá, Rodrigo, tudo bem? Olá, Maíra. É um prazer poder falar contigo e com os nossos ouvintes da Rádio Luz e Alegria, bem como da FWTV. Rodrigo, então a Festa da Primavera, ela sempre foi muito querida pelo nosso povo, ela já é tradição para os nossos fiéis, mas esse ano ela ainda será um pouco mais especial, dado ao cinquentenário do seminário. É isso mesmo? Sem dúvida. Esse ano nós retomamos a Festa da Primavera, que é uma festa tradicional em nossa diocese, e esse ano aproveitamos este momento, esta festa, para abrirmos as atividades do ano jubilar do seminário. São 50 anos de história, 50 anos formando sacerdotes segundo o coração de Cristo, para o bem da Igreja, para o bem da humanidade. E qual a programação que já está definida, Rodrigo? Então, nós temos a programação, como você disse, inicial, que é o tríduo preparatório, 29, 30 e 31, às 19h30, na capela do seminário. E no dia 1º, a missa, com a presença de nosso bispo, às 10 horas, também no seminário. E durante este ano jubilar, nós teremos vários eventos formativos, comemorativos, em alusão aos 50 anos. Então temos muita coisa para celebrar, muita coisa para agradecer, também para rever a nossa caminhada, nos penitenciar por muitas coisas, mas acima de tudo, agradecer a Nossa Senhora por toda a sua intercessão, pelas bênçãos derramadas sobre a nossa diocese, sobre o nosso seminário. Vamos começar com o tríduo e ao longo do ano nós damos aí mais informações sobre as atividades. E os seminaristas, Rodrigo, eles estão envolvidos na preparação da festa? Sem dúvida, são os grandes protagonistas desta festa, não é? Eu costumo dizer que a função do seminário é o seminarista. Nós não temos outra atividade senão realmente formar bem, preparar bem e fazer com que estes jovens, estes adolescentes possam aos poucos ir respondendo ao chamado de Deus. E eles então são os organizadores desta festa. Todas as atividades passam por eles. Rodrigo, nós vamos ter também venda de assados durante os dias do tríduo e como que as pessoas fazem para conseguir os ingressos? Sim. Durante os dias 29, 30 e 31, a partir do meio-dia, no Salão da Capela do bairro Fátima, nós estaremos vendendo assado de leitão. Isso até a tarde, o começo da noite. Então, durante os dias do tríduo, a partir do meio-dia. E estamos vendendo também o churrasco, que será servido também na Capela do bairro Fátima, no dia 1º, feriado de Todos os Santos, em prol no dia da padroeira, em prol também do seminário. O que eu quero reafirmar é que toda a verba arrecadada com a venda de assados, com a venda do churrasco, é sempre em prol do seminário. É sempre para ajudar a manutenção do seminário. Então você que pode colaborar, você que pode se fazer presente nesta festa, você que pode ajudar o seminário, saiba que você está contribuindo para a formação de um futuro sacerdote. E os ingressos para o dia, Rodrigo, para o dia 1º, como pode ser conseguidos? Os ingressos podem ser adquiridos na Livraria Diocesana, na Secretaria da Catedral, bem como com os coordenadores de pastorais e movimentos, ou mesmo no próprio Seminário Diocesano. Mudando um pouquinho de assunto, Rodrigo, no final de semana agora, estão ocorrendo as visitas vocacionais em várias paróquias da nossa diocese.
Como você poderia nos explicar o que são as visitas pastorais, quais os trabalhos que os seminaristas estão realizando? Sim, estamos realizando agora a segunda jornada de visitas vocacionais. Em que consiste essa jornada de visitas? Os seminaristas se dirigem a algumas paróquias já selecionadas, como eu disse, essa é a segunda jornada, para então fazer uma animação vocacional. Ou seja, eles visitam os jovens, os adolescentes, eles fazem uma divulgação vocacional, conversam com aqueles que pensam ou já pensaram em entrar para o seminário, aqueles que ainda estão em dúvida. Não é? Eles estão ali para tirar todas as dúvidas, para convidar os jovens para o estágio vocacional, para animá-los nessa busca em responder ao chamado de Deus. Então, vão de 2 a 2 seminaristas e passam o final de semana agora, do feriado do dia 12 de outubro, estarão em cada paróquia e estão ali realmente para animar os outros jovens e mostrar com a alegria de cada seminarista como é bom, como é alegre e gostoso servir a Deus. Para isso, então, eles convidam para o encontro vocacional para virem conhecer o seminário diocesano. E quais os seminaristas que estão participando de quais seminários, Rodrigo? Acho que do propedêutico? Sim, para esta visita nós temos a presença de todas as etapas formativas. Nós temos o seminário menor, temos o propedêutico, temos também os seminaristas da filosofia e da teologia. Nesta visita todos estão envolvidos. Certo. Rodrigo, nós agradecemos a sua presença, diácono, e a sua disponibilidade conosco. Desejamos muito sucesso na festa da primavera. Vamos continuar divulgando. E também deixamos contigo as nossas orações pelas vocações da Diocese. Eu que agradeço e mais uma vez colocamos o seminário à disposição de todos os nossos diocesanos. Costumo dizer que o seminário é a casa da Diocese, é a casa que acolhe a todos aqueles que querem ir, que querem conhecer, que querem ir rezar, quem ainda não conhece o seminário. E agora mais do que nunca aqueles que queiram ir agradecer todas as graças recebidas por intercessão de Nossa Senhora Medianeira. 50 anos de história, 50 anos formando sacerdotes segundo o coração de Cristo. Obrigado. No dia em que é celebrada a devoção a Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, haverá diversas celebrações para honrar a padroeira. Em nossa diocese, as paróquias de Tenente Portela e Trindade do Sul celebrarão a padroeira. E em Frederico Westphalen, o bairro Aparecida também fará as suas homenagens. Para quem quiser acompanhar as celebrações do Santuário Nacional de Aparecida, a partir das 9 horas será transmitida a Santa Missa Solene e às 15 horas haverá a consagração à Virgem. A festa da padroeira no Brasil tem por objetivo fazer memória da devoção a Nossa Senhora Aparecida, fazer o anúncio de que Jesus é o Deus encarnado no seio da Virgem e o nosso único Salvador. No último sábado, 3 de outubro, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no Sul 3, em Porto Alegre, estiveram reunidas cerca de 30 pessoas, entre articuladores e comunicadores das dioceses e arquidioceses do Rio Grande do Sul. No encontro, as atividades foram pautadas por reflexões em torno da caminhada do biênio, retrospectivas e debates sobre a juventude do nosso estado. Durante a tarde, além de formação de grupos, que trabalharam na concepção de ideias e soluções para pô-las em práticas em vista do evento O Bote Fé, que é agora no final do mês, início de novembro, houve a apresentação de plataformas de concretização do evento, tratando de assuntos como logística, cobertura jornalística e apoio geral do evento. A coordenadora do Serviço de Evangelização da Juventude, a irmã Zenilde Fontes, declarou que o apoio vindo de equipes comunicativas, articuladas e assessoradas das dioceses de todo o estado está mantendo firme a realização do evento, que consiste na celebração de 2 anos de missão e que também promove o início de uma nova caminhada diante do projeto Rota 300. Agora um lembrete. Nós lembramos a todos os sacerdotes da diocese que nesta terça-feira, dia 13, haverá reunião mensal do clero. A formação acontece no seminário Nossa Senhora Medianeira a partir das 9 da manhã. No último dia 13 de outubro, os bispos representantes da Comissão para a Doutrina da Fé estiveram reunidos em Brasília
para organizar e planejar as ações para o quadriênio 2015-2019. No próximo domingo, dia 18 de outubro, o movimento de Schanstatt de Frederico Westphalen irá celebrar os 12 anos de instalação do Santuário Tabor Porta do Céu. A novena preparatória iniciou nessa última sexta-feira, dia 9, com o tema Maria, a escolhida para ser rainha ao lado de Cristo, Rei do Universo. No dia 18, a programação inicia às 9 da manhã, com saída da procissão de frente da capela do bairro Aparecida. A partir das 10 horas, será presidida a Santa Missa pelo bispo Dom Antônio Carlos Rossi Keller. Ao meio-dia, será servido almoço no ginásio do bairro Aparecida. E às 14 horas haverá formação para os coordenadores e missionários da Mãe Peregrina. O documentário espanhol Terra de Maria estreia neste mês no Brasil. A produção será exibida nos dias 12, 14 e 17, respectivamente, em 26 salas das principais cidades do país. De acordo com a procura, o longa poderá ficar mais tempo em cartaz. Lançado em 23 países, Terra de Maria ficou por mais de 7 meses em cartaz na Espanha. A produção teve captações em 10 nações e tenta fazer com que o espectador possa rir, se emocionar, mas também pensar e refletir. Na aventura, um agente secreto fará investigações percorrendo diferentes países para revelar um mistério. O que está acontecendo no mundo que provoca as aparições de Maria na Terra? O que faz com que as pessoas do século XXI acreditem que Jesus existe e que podem falar com ele? O filme também conta com carta de recomendação da Conferência Episcopal do Chile. Acompanhe agora o Evangelho com o Bispo Dom Antônio Carlos Rossi Keller. Caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos celebrar neste final de semana o 28º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus nesse domingo nos fala sobre a disponibilidade e a liberdade que nós devemos ter na nossa alma e na nossa vida para seguir o Evangelho, a palavra de Jesus, e nos ensina também de como todos nós corremos o grave risco de nos deixar envolver pelos bens materiais, que tiraria a nossa liberdade, tiraria a nossa capacidade de responder aos apelos de Deus quando estes bens se transformam em objetivo, em finalidade da nossa vida. Vamos ouvir o Evangelho que será proclamado em nossas celebrações neste domingo. O texto do Santo Evangelho é tirado do evangelista São Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com esta palavra, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus.
é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida: casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, neste santo evangelho que nós acabamos de ouvir, Nosso Senhor nos ensina muitas coisas importantes para a nossa vida. A principal delas é sobre o risco que todos nós corremos de nos apegarmos às coisas materiais e de fazermos da nossa vida simplesmente uma corrida para conseguir bens humanos, para conseguir dinheiro, para conseguir cargos de importância, para conseguir poder, enfim, para ser uma pessoa que preencha o seu vazio interior, ou seja, a sua falta de Deus, com coisas materiais. Este risco, ele é terrível e dramático na vida daquele que já não tem mais o sentido sobrenatural. Perder o sentido sobrenatural é, na verdade, um grande perigo. Significa perder o sentido da fé. Significa deixar de confiar em Deus e passar a confiar nas coisas materiais como capazes de nos dar paz, de nos dar tranquilidade, de nos dar uma vida digna. Perder o sentido sobrenatural significa abandonar estes meios que Deus nos oferece por meio da igreja para que nós possamos dar uma razão, um direcionamento para a nossa vida. Quando as pessoas deixam a missa dominical, quando as pessoas deixam a oração, quando as pessoas deixam a sua formação cristã e a sua vida sacramental, naturalmente que este buraco, este vazio interior, precisa ser de alguma forma preenchido. A falta de Deus é desesperadora, porque não existe nada neste mundo capaz de dar a verdadeira alegria e de preencher o coração humano como Deus preenche. Por isso, o homem, a mulher sem Deus, se torna alguém doente, alguém que corre atrás das coisas materiais, achando que nelas encontrará um sentido, uma razão para a própria vida. Nosso Senhor, no Santo Evangelho deste domingo, nos ensina a fazer compreender que o fundamental na nossa vida não é ter coisas, mas é ser alguém que ame a Deus, alguém que obedeça a Deus, alguém que siga com fidelidade os caminhos de Deus, com luta, com trabalho, e alguém que procure também ser sensível ao sofrimento, à realidade muitas vezes triste de tanta gente. Todos nós, irmãos e irmãs, temos dificuldades, temos problemas, vivemos um período difícil, como se está dizendo, um período de crise, e tudo isso nos leva e deve nos levar a uma situação positiva. Quando nós temos que, de certa maneira, segurar, controlar os nossos gastos, quando nós temos que pensar 4 ou 5 vezes antes de decidir uma viagem, quando nós temos que pensar nas coisas supérfluas que muitas vezes cercam a nossa existência, criando muros que nos impedem de enxergar o sofrimento, a necessidade daqueles que têm maiores dificuldades. Quando
estas situações difíceis acontecem na nossa vida, tudo isto pode ser um bem. Se nós formos pessoas de fé, se nós formos pessoas que amam a Deus e que procuram a Deus, uma crise, uma doença, uma situação adversa em relação à economia, na nossa vida, na nossa família, na nossa sociedade, se transformam em bem. Porque nós nos tornamos, em primeiro lugar, pessoas mais sensíveis ao sofrimento dos outros. Nós somos capazes de perceber com maior clareza o quanto existe gente que sofre e nós muitas vezes, como se costuma dizer, reclamamos de barriga cheia. Em segundo lugar, essas dificuldades também nos levam a ter uma atitude diferente, a não colocarmos a nossa esperança de alegria, de felicidade em coisas, em dinheiro, em situações que são situações que de certa forma revelam um certo aburguesamento da nossa vida. O fato de que temos que renunciar a algumas coisas, a comprar, a ter certas coisas, na verdade, são realidades extremamente positivas, porque nos ensinam a essencialidade da vida, nos ensinam a viver com as coisas que de fato valem a pena. Nós não precisamos de muito, nós precisamos do suficiente para viver. Temos o direito de um descanso, de um passeio, de uma viagem, de comprar alguma roupa, de comer uma comida diferente, desde que isso não se transforme num objetivo, numa finalidade insana. Quando nós não nos transformamos em pessoas loucas que só pensam em coisas materiais. Penso que neste domingo nós podemos pedir a Jesus que Ele nos ensine a viver estes valores que Ele nos ensina no Evangelho. Os valores de viver uma vida simples, uma vida digna, uma vida de trabalho, de generosidade, uma vida que se preocupe com o sofrimento daqueles que têm muito menos do que nós e que talvez um pouquinho do que nós oferecêssemos, do nosso tempo, da nossa atenção, dos nossos bens, já seria suficiente para fazê-los sentir-se melhores. Que Deus nos abençoe, nos dê uma santa semana e que este domingo, recebendo a Sagrada Comunhão na Santa Missa, seja para nós um dia de crescimento na maior confiança, no maior desapego das coisas materiais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E assim nós encerramos mais um programa da Diocese de Frederico Westphalen. Fiquem com Deus e até a próxima semana.